Então, semana passada a gente tinha comentado durante esse tempo aqui, antes do retiro, né? A gente também, além de fazer as práticas, estudar as práticas, a gente também relê o Tantra do Vajra Cortante, pelo menos até a parte 4, né? Que é o que o Lama é, vai dar de ensinamento correspondente na visão iluminada de Samantabhadra, né? Então, esse texto que a gente estudou em 2019 e 2020, o Tantra do Vajra Cortante, ele tem as mesmas 8 partes que tem o Visão Iluminada de Samantabhadra, que o Lama vai ensinar esse ano e o ano que vem. Então, eu não sei se ele vai conseguir dar as 4 primeiras partes nesse ano, né? Eu combinei com ele de traduzir só as 4 primeiras partes por enquanto. Na verdade, vou traduzir tudo, mas que ele pelo menos vai dar as 4 primeiras partes, talvez. Mas vamos ver se vai dar tempo. Bom, vamos começar com as preces. Daí, ó, pensei assim, de a gente fazer assim, ó, as preces. Daí, aí a gente ouve a aberturazinha do vídeo 19, faz a prática do vídeo 19. Daí, sei lá, comenta, né, discute. Aí a gente lê o Tantra do Vajra Cortante reto, assim, sem comentário, né? Tá bom? Então, vamos nessa. Vamos fazer as preces. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Namo lama deshe dupe ku concho sungi ranjin la dadan dodru semchenam chanchu adu kapsuchi. Namo. No lama que é a cura e purificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu juntamente com os seres dos 6 reinos tomamos refúgio até nossa iluminação. Stemke droa kundontu lama sangye druneni gala gandu trinleki droa damchao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Guru, deidades pessoais e daquines, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. O meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samayas quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes, possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Hong Agen Uge Nurjan Sang Pema Gesa Dopola Yatsen Chogi Modrunye Pema June Shesuda Gordo Kandro Mampeko Keki Jesuda Drugi Jinge Lapche Sheksu So Guru Pema Siddhi.
Na fronteira noroeste de Diana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado compadre Massambhava, que alcançou esse espantoso supremo Siddhi, está cercado por uma hoste de muitos daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos, Guru Pema Siddhi Hum. Recita um mala do mantra do Guru. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Nós recebemos as 4 iniciações de uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche e irradia uma luz branca. Penetra pela nossa testa, purifica todo o nosso ser, todos os obscurecimentos de corpo. De uma sílaba Rom, uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, irradia uma luz vermelha, que penetra pela nossa garganta, purifica todo o nosso ser, purifica todos os obscurecimentos de fala. De uma sílaba Rom azul no coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul, que penetra pelo nosso coração, purificando todos os obscurecimentos de mente. Os 3 pontos de Guru Rinpoche irradiam as 3 luzes simultaneamente, penetrando os nossos 3 pontos, purificando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. E por fim, Guru Rinpoche passa para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, penetra pelo nosso canal central até o nosso coração e nós repousamos por uns instantes na indivisibilidade de corpo, fala e mente de Guru Rinpoche, com o nosso corpo, fala e mente.
E agora a gente assiste então a apresentação da prática com lama e segue direto para a prática. I've been listening to the sound of Brazilian voices settled in a natural state. Ele está escutando o som das vozes brasileiras estabelecidas em seu estado natural. Oh yeah. Background radiation. Radiação do fundo. Oh yeah. So, to be fully qualified for this second phase, you would have achieved shamatha. And you'd be able to know and identify substrate consciousness. It's right there, you know it. Então, para ser plenamente qualificado para a fase 2, a gente precisaria ter atingido o shamatha. E para a gente poder reconhecer a consciência substrato, que seria fácil, porque está ali, está logo ali. But if we're not fully qualified, this doesn't mean we're not qualified at all. Mas não ser plenamente qualificado não quer dizer que nós não sejamos nada qualificados. Many people engage in state regeneration, completion, vipassana, Mahamudra Dzogchen without being fully qualified. Muitas pessoas se dedicam a estágio da geração, na completude, Mahamudra, Vipassana, Dzogchen, sem ter atingido shamatha. That doesn't mean that they get no benefit. Isso não significa que elas não obtêm nenhum benefício. They may get a lot of benefit. Podem obter muito benefício. They just won't get the full benefit. Só elas não conseguem obter o pleno benefício. So likewise for us now. É a mesma coisa para nós agora. So we see the prerequisite is the ability to know and identify the ethically neutral ground as your substrate consciousness. Então a gente viu que agora o pré-requisito seria identificar a base, que seria a consciência substrato. If your mind hasn't fully settled in its natural state, then you're not fully capable of doing that. Se a mente não se estabeleceu plenamente no seu estado natural, a gente pode não conseguir mesmo fazer isso. But you can know and identify a close facsimile. Mas a gente pode identificar e conhecer um facsímile bem próximo. When you really quiet your mind Quando a gente aquieta mesmo a mente and you're resting in the awareness of awareness e repousa na consciência da consciência, and you're knowing the awareness of which you are aware, e você tem consciência da consciência pela qual você está consciente, that's a facsimile of the substrate consciousness. isso é um facsímile da consciência substrato. So you use what you have. Então a gente usa o que tem. So that's what we'll do in this session. É isso que a gente vai fazer nessa sessão. We'll use what we have. A gente vai usar o que a gente tem. And don't worry if you're not fully qualified. You'll Yes. get there sooner or later. E não se preocupa se você não é plenamente qualificado. Você vai se qualificar plenamente mais cedo ou mais tarde. Sooner, not later. Mais cedo, não mais... Mais cedo, não mais tarde. Making big mess. Yes. Hola, so. Settle your body, speech, and mind in the natural state. Estabeleça seu corpo, fala e mente em seus estados naturais.
As we venture into the main practice, let your eyes be softly open. Conforme nós entramos na prática principal, deixe os olhos suavemente abertos. And rest your awareness in the space in front of you without focusing on or meditating on anything. E deixe a consciência repousar no espaço à sua frente, sem focar coisa alguma e sem meditar em coisa alguma. To the best of your ability, withdraw your attention away from all sensory and mental appearances, right in upon the primal, unmediated experience of being aware. Da melhor forma possível, recolha sua consciência de todas as aparências sensoriais e mentais e dirija para a experiência direta e não mediada de estar consciente. And let your awareness be still, undistracted, free of grasping. E deixe a sua consciência permanecer quieta, sem fixações e sem distrações. And now, without investigating or analyzing, but just observing closely, examine what is this consciousness that is still. E agora, sem investigar ou analisar, mas observando cuidadosamente, o que é essa consciência que permanece quieta? Is it not true that this awareness that is temporarily still, unelaborated, is in fact ethically neutral, neither virtuous nor non-virtuous? Não é verdade que essa consciência que está temporariamente quieta, sem elaborações, ela é neutra, nem virtuosa e nem não virtuosa? Can you know and identify this ethically neutral stream of consciousness? Você consegue ver e identificar essa corrente de consciência eticamente neutra? Can you experience a mode of awareness that knows and identifies the stream of consciousness without reifying it, without entering into dualistic grasping? Você consegue identificar um fluxo de consciência que é capaz de identificar a consciência sem reificá-la e sem fixar-se de forma dualista? That knows that this consciousness, when you seek for it in and of itself by its own nature, cannot be found.
que sabe que essa consciência, quando ela é buscada inerentemente dentro de si mesma, ela não pode ser encontrada em lugar algum. It's identityless. Ela não tem identidade. It doesn't have any inherent nature of its own. Ela não tem nenhuma existência inerente por si mesma. Can you see that? Você consegue ver isso? When you probe inwards upon the awareness that identifies the substrate consciousness, Quando você investiga internamente a consciência que identifica a consciência substrato, can you identify a domain of awareness that is unchanging, unborn, unceasing? você consegue identificar um domínio de consciência que é não nascida, incessante, That is unconditioned? não condicionada? As you look within, can you see awareness that is empty of its own inherent nature? Quando você olha para dentro, você consegue ver a consciência que é vazia de existência inerente And yet naturally luminous? e ainda assim é naturalmente luminosa? Beyond the reach of all mental afflictions and obscurations, Fora do alcance das aflições mentais e obscurecimentos, naturally liberated. naturalmente liberada. Is there here a domain of awareness that knows itself, non-dually, without reliance upon any other circumstances or causes? Existe aqui uma consciência que conhece a si mesma sem depender de causas e circunstâncias?
It is said that the mind streams of sentient beings are permeated by Buddha mind. É dito que as mentes dos seres sencientes, os fluxos mentais dos seres sencientes são permeados pela mente do Buda. Which is primordially always free, awakened. Que é primordialmente sempre livre, desperto. Can you see your own face as that unborn, awakened awareness? Você consegue ver sua própria face como essa consciência não nascida e desperta? Is there an awareness here that transcends all conceptual categories, that is forever untouched by concepts and words? Existe alguma dimensão da consciência aqui que transcende todas as elaborações conceituais, que não é tocada pelas palavras e conceitos? That transcends the categories of existence and non-existence. Que transcende a categoria de existência e não existência. Being beyond time, it is unborn and unceasing. Que estando além do tempo, ela é não nascida e incessante. Transcending space, there is for it no coming or going. Que transcendendo o espaço, portanto ela não vem e nem vai. A domain of awareness that transcends quantification cannot be deemed one or more than one. Uma dimensão de consciência que transcende a quantificação. Não pode ser considerada uma, nem mais de uma. Rest in that awareness that is empty of origin, empty of location, empty of destination. Descanse nessa consciência que é vazia de origem, vazia de localização e vazia de destino. Unborn, unmodified.
não nascida e não modificada, in which the knower and the known are not different. onde o que conhece e aquilo que é conhecido não são diferentes. And rest there, free of all of the activities of the mind. Descanse aí, livre de todas as atividades da mente. Illuminating all appearances unimpededly. Iluminando todas as aparências sem impedimentos, But not dualistically grasping onto any of them. mas não se fixando de forma dualista a nenhuma delas. An awareness that perceives the emptiness of all appearances. Uma consciência que precede a vacuidade de todas as aparências. All equally pure. Percebe-as igualmente puras. All equally pure creative expressions of pristine awareness. Todas igualmente puras e expressões criativas da lucidez prístina. Non-dual from the awareness of them. Não duais da consciência delas.
E aí, fofuras? É uma prática de... em inglês chama pointing out, né? Instructions. É como se fossem instruções que apontam a natureza da mente. É como se o Lama tentasse ficar mostrando para a gente o que é a consciência, puramente, né? E todas as aí ele vai dando características, assim. A gente não devia ficar tentando, ficar pensando a respeito, né? A gente deveria tentar identificar o que ele está apontando para a gente, na nossa experiência mesmo. Né? Então é isso. Aí nesse dia aqui, na sequência, ele começou a ler o texto outra vez, né? Então a gente para nesse tudo por aqui, do texto, né? Alguém quer comentar alguma coisa? A gente precisaria fazer muitas vezes essa prática, né? Tentando fazer isso, né? Não ficar pensando, se perdendo nas dúvidas que a gente tem, mas tentando ver o que ele está querendo apontar para a gente, né? Uma experiência nossa mesmo, não é alguma coisa que a gente vai ver ou entender, é uma experiência que vê com os olhos, eu quero dizer, né? A gente vai ter experiência ou não, né? Ou a gente vai ficar perdido nos pensamentos e tudo mais, que vai acontecer também. Mas pode ser que a gente tenha um vislumbre, né? Do que ele está querendo mostrar para a gente. Numa vez, numa prática. Depois não tem mais. Depois, outra vez, a gente tem de novo e a gente acha que viu, daí perde, daí e assim a gente vai indo, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, assim. E tudo que a gente se agarra muito não é, né? É tipo assim, tipo, entendi. Então, não é. Porque não é para entender, né? E como ele está mostrando para a gente o que ele está vendo, exatamente. Tentando mostrar para a gente o que ele está vendo, né? Ver se a gente consegue ver também. Mesmo isso. Então, vamos ler o Tantra do Vajra Cortante? Para a gente trazer o texto outra vez, assim. Aí, se vocês quiserem, tem todas as transcrições, né? E os roteiros também no Drive, a gente pode estudar. Aliás, o que eu achava bem legal a gente fazer daqui até o retiro de outubro é ver todos os vídeos, né? Os ensinamentos, assim, sozinhos, obviamente, né? Porque não vai dar para a gente ver tudo aqui junto, né? Mas a gente poderia, cada um, estudar até onde der, assim, né? Os ensinamentos, né? Então, olha lá, a fase 1. A gente tem aqui a fase 1, 2 e 3 só, né? 4 foi no retiro seguinte, inclusive. Então, a gente vai ler só a fase 1, 2 e 3. Então, a fase 1, vamos começar do número 1 aqui. O número 1 é só como, assim, é sobre o texto, né? Então, o nome do texto é Da Matriz de Aparências Puras e Consciência Primordial, a quintessência do grande mistério do Mantrayana, ou Vajrayana, o espaço absoluto primordialmente puro de Samanta Badri, a fonte de tesouros espontaneamente manifesta da grande perfeição. Esse é o título completo. Para um ser de faculdades mentais afiadas, ler o título é suficiente para realizar. Isso não aconteceu com vocês, então vamos estudar. Vamos ler um pouco o texto, né? Ao Supremo e Onipresente Senhor de todas as famílias e mandalas búdicas, ao Sugata Garba, eu me curvo com fé inabalável. Na igualdade de Sansara, Nirvana e caminho, a vacuidade pervasiva do espaço prístino, eu, o grande yogi do Dharmakaya, livre de elaborações conceituais, surgi como uma exibição aparente da consciência primordial. O Dharmakaya da base, o Sugata Garba, livre de elaborações conceituais e imbuídos das 3 portas da liberação, é primordialmente iluminado. Como exibições espontaneamente manifestas da união dos 3 kayas no espaço absoluto, surgiram o mestre e seu círculo de discípulos, cujas mentes eram indivisíveis.
Isso surgiu como esplendor de um ótimo karma, orações e méritos meus e de alguns indivíduos com boa fortuna semelhante à minha. Aquelas pessoas que não têm o impulso kármico deste caminho não obterão mais dele do que de um desenho de comida e riqueza. Esta fonte de tesouros do espaço da realidade última é concedida como uma herança para pessoas de boa fortuna. Fase 1, tomando a mente impura como caminho. Para a satisfação da exibição aparente de seu círculo de discípulos, o Supremo Mestre Samantabhadra, o onipresente Senhor Vajra, declarou: ouçam ao seu círculo de discípulos que era uma exibição não dual de seu próprio poder criativo. Examine o corpo, a fala e a mente e reconheça qual é o primordial como monarca que tudo cria. A forma e a cor do monarca que tudo cria, a mente, né? Assim como sua origem, localização e destino, são a expansão livre de objetos. Essa é a manifestação espontânea da natureza do caminho do atravessar. Só fazer um comentário rapidinho. Essa prática que a gente fez, né? O Lama tentou apontar a mente como livre de origem e de localização, de destino, de forma, de cor, de qualquer característica, e dizendo que a mente, a natureza dessa mente é uma expansão livre de objetos. E o caminho do atravessar é justamente quando a gente é capaz de fazer isso, de atravessar da mente comum para a Rigpa, que é o que o Lama está tentando apontar. Então, esse verso 5 aqui é basicamente a prática que a gente fez agora. Indivíduos simultâneos entram no caminho sem base e sem raiz. Outros deveriam repousar no espaço e dentro de 3 semanas entrarão no caminho do mistério definitivo. Aqueles da classe com faculdades inferiores identificam quietude e movimento. Tomando a mente como caminho, são conduzidos ao domínio da lucidez prístina. Então, eu vou comentar rapidinho, só pelo menos essa primeira parte aqui, que é fácil de a gente lembrar. Mas porque a gente comentou isso semana passada, né? As 4 tipos de atenção plena. Então, faculdades inferiores, que talvez seja a gente esteja. O Lama fala que ele está abaixo dessas faculdades inferiores aí. Então, sei lá, né? Onde é que é bem que a gente está, né? Mas vamos supor que a gente seja dessa classe de faculdades inferiores, então o que a gente deveria fazer, né? Identificar quietude e movimento, quer dizer, aquela fase anterior à primeira tipo de atenção plena, que é fazer uma distinção entre quietude da mente, quietude da consciência e... Só um minutinho. Desculpem. Por que toca no meu celular, no meu computador também? Desculpa. Então, antes de a gente entrar no primeiro tipo de atenção plena, a gente precisaria distinguir entre a quietude da consciência e os movimentos da mente. Primeiro isso, fazer uma distinção, né? Esse é, então, o que ele está dizendo aqui. Aqueles da classe de faculdades inferiores identificam quietude da consciência e movimento da mente. E daí, tomando a mente como caminho, quer dizer, desenvolvendo os 4 tipos de atenção plena, eles são conduzidos ao domínio da lucidez prístina. O primeiro tipo de atenção plena é a unificação em uma só direção dos dois. Quietude e movimento. Como se a gente puder... A primeira tipo de atenção plena é a atenção plena unifocada. Então, a gente identifica simultaneamente quietude da consciência e movimento da mente. A seguir, repousando, sem observar, quer dizer, relaxadamente, né, sem muito esforço, seu poder natural se manifesta. Então, o segundo tipo de atenção plena, a atenção plena naturalmente manifesta, a atenção plena manifesta. Permaneça de forma livre, sem atenção plena, em uma claridade vazia e amplamente aberta. Isso é quando a mente já se dissolveu no substrato, não existe mais a faculdade, o fator mental de atenção plena. Então, a atenção plena destituída de atenção plena, né? O terceiro tipo. E o repouso em uma vacuidade luminosa é chamada de atenção plena autoiluminadora. Então, depois que a mente dissolve um substrato, ela se volta para si mesma e se autoilumina.
Aí esse é o atingimento de Shamatha. Então, esse verso 7 aqui é sobre os 4 tipos de atenção plena. Então, é isso que a gente faz durante toda essa fase 1, né? A fase 1, que só tem 4, parece que é rapidinho assim? Não é, né? É todo o caminho, desde aqui, quando a gente está nesse instante aqui, nesse momento, até atingir Shamatha. Essa é toda a fase 1, né? Então, o Lama estava falando nesse vídeo agora, que se a gente não atinge o Shamatha, a gente não estaria qualificado para a fase 2. Né? Porque fase 1 significa, primeiro você faz isso, depois fase 2 agora você faz isso, depois fase 3 agora, você faz... Mas quer dizer que a gente não vai se beneficiar de jeito nenhum? Ele disse que não, né? Que a gente pode não ter o benefício completo da fase 2, 3 e assim por diante, mas obviamente a gente vai se beneficiar, senão ele não ensinaria, disse ele. Os 2 primeiros tornam manifesto o que quer que surja, enquanto os 2 últimos são unicamente modos de cognição. Quer dizer, aqui ainda tem objeto, né? A gente ainda vê objetos. A consciência, a nossa consciência identifica os objetos, né? Da mente, aparências da mente e tal. Quando dos terceiro e quarto tipos, já não, né? Já não tem objeto, já a mente só tem a cognoscência presente ali. Uma vez que os pensamentos cessam, eles não são conceituais, esses 2 estados não são conceituais, não tem mais pensamento ali, nesses 2 últimos estados de Shamatha, né? Sempre que você orgulhosamente esperar por coisas boas e se apegar a elas, e temer coisas ruins e reificar aqueles que infligem danos, você terá encontrado uma encruzilhada perigosa que poderá desviá-lo. A síntese geral, que é o ponto... Oi? Só lembrando aqui, né, quando você leu agora essa última parte aqui, você fala, né, os 4 tipos aqui, aí aqui o Lama lembra a gente, né, que aqui a gente não vai experimentar conceito, mas vai experimentar as qualidades da consciência substrata, né? A não conceitualidade, a luminosidade, a luminosidade e a bem-aventurança. E a bem-aventurança. E aí a gente corre o risco aqui dos é verdade. Né, de apegar agora aqui, né? Uhum. Sempre que você orgulhosamente esperar por coisas boas, se apegar a elas, temer coisas ruins, reificar aquelas que infligem danos, você terá encontrado uma encruzilhada perigosa que poderá desviá-lo, vai. Se a gente achar que chegou, né? Se a gente achar que chegou, a gente está perdido, né? Exatamente. E se a gente se apegar também a essas qualidades, né? Ou então, coisas aí podem surgir nesse processo, né? Ele falou, né? Mas vai surgir todas as experiências, né? Uhum. Ele vai falar agora aqui. A síntese geral, que é o ponto único e vital do caminho, é determinar todas as experiências de prazer, de dor e de indiferença, como impressões falsas de experiências meditativas e reais, os nhams. Os inhames em português, lembra? Primeiro retiro do Lama. Liberando-as, sem bloqueá-las ou abraçá-las, você porá fim aos desvios e perdas. E esse é o olho único da sabedoria. Vai cair nos reinos dos deuses do Lama Santé. Vai cair no reino dos deuses daqueles infinitos reinos, né? Aqueles que se distanciaram dos sublimes guias espirituais deveriam prezar os 5 tópicos como a qualidade sublime do caminho. Esses 5 pontos dessa prática, né? Se você se esforçar demais para praticar a atenção unifocada, o poder da sua mente diminuirá. E com a atenção plena estagnada, embora seu corpo seja humano, sua mente se tornará de um animal. Algumas pessoas se perdem em delírio, portanto, dedique-se a um guia espiritual de forma inseparável. Quer dizer, tem treta nesse caminho, né? Possíveis, potenciais. A gente precisa de um lama, né? Em resumo, mesmo que você se esforce diligentemente nessa fase de práticas por um longo tempo, tomar a mente como caminho não o aproximará nem um pouco, nem um fio de cabelo dos caminhos da liberação e da onisciência. Sua vida certamente terá sido gasta em vão. Portanto, pessoas afortunadas, compreendam isso. Então, é necessária, mas não é suficiente. É indispensável, mas não é suficiente. Atingir o Shamatha. Aí, vamos supor que a gente atinge o Shamatha. A gente vai para a fase 2. Revelando sua própria face como Vajra cortante de Vipassana. Então, a gente atinge o Shamatha e já está ali
já está enxergando o substrato, né? Que é essa base eticamente neutra aqui. Com a manifestação do Vajra cortante da sabedoria, a lucidez prístina transcende a base eticamente neutra. Quer dizer, o substrato, a consciência substrato que a gente atinge em Shamatha, que é essa base eticamente neutra, ela não é a consciência primordial, ou lucidez prístina, né? A lucidez prístina transcende essa base, vai além. Não sendo absolutamente nada, quer dizer, não tem como identificar, ela transcende todas as expressões de fala, não tem como identificar, não tem como expressar, né? Ela transcende todas as expressões de fala e pensamento. Na expansão natural, sem modificação, negação ou afirmação pela meditação, é espontaneamente manifesta como Vajra cortante da sabedoria. Todas as qualidades da visão, meditação e conduta, bem como da base, caminho e fruição, juntamente com refúgio, bodhicitta, 6 perfeições, mandalas de deidades e mantras, todos, sem exceção, são aperfeiçoados quando unificados dentro do Vajra cortante. Isso aqui é incrível, porque não seria preciso nada disso se a gente... Isso tudo é caminho, né? Mas quando a gente chega lá, tá tudo presente ali, não precisa fazer mais nada, né? Então a gente precisaria chegar lá. E daí quando a gente chega, reconhece Rigpa, a gente não precisaria mais praticar refúgio, bodhicitta, 6 perfeições, mandala, fazer um monte de prática vajrayana e recitar mantra, é só repousar, né? Porque tá tudo ali presente, tudo ali se aperfeiçoa só pelo próprio repousar em Rigpa, né? Seres sencientes sob o domínio dos maras, da ignorância e das aflições mentais, são diferenciados desde o instante em que manifestam a perfeita iluminação da onisciência e se tornam campos de mérito para seres sencientes, incluindo os deuses do Lama Santen. Então é isso, né? Assim que a gente atinge a perfeita iluminação, a gente passa a ser campo de mérito ou fonte de refúgio para os outros seres, né? Aí fase 3. Então, fase 2 é atravessar, né? Para Rigpa. Oi. Só lembrando, assim, o que é que o Lama... Se você realmente confirmar se é isso. Na fase, quando a gente atingir Rigpa, a gente supera os 5 obscurecimentos. A gente supera os 5 obscurecimentos e nessa fase aqui, para atravessar a consciência substrato, tem que também superar a reificação. Isso. A dualidade, né? A reificação aqui, né? Porque a gente ainda tem essa sensação de que tem um alguém sustentando a experiência, né? A gente está identificado com a consciência, né? Que experiencia essas qualidades da bem-aventurança, enfim, né? Então, aqui a gente vai superar a reificação, né? Isso, acho que... Só para a gente lembrar, assim, do... Vipassana era isso, né? A gente até que a gente, na semana passada, a gente discutiu isso, né? Quando a gente atinge Shamatha, a gente já derruba 5 problemas, né? Que são 5 obscurecimentos. E aqui... E daí aqui a gente acaba com a reificação, né? De um eu, assim, do eu e da própria consciência, né? Isso. Aí revelando, mas ainda não acabou, né? Ainda tem o que fazer aqui, né? Então, fase 3, revelando o Dharmakaya da base. Quando ele fala de base, caminho e fruição, é super interessante isso. Base, o que sim, assim, é tudo. Base, caminho e fruição é um negócio bonito de a gente pensar. A base é assim: consciência primordial sempre está ali, sempre esteve, sempre vai estar, né? Mas a gente não reconhece, então a gente precisa de um caminho. Um caminho, é aquela história que o Lama Santen, quem é aluno do Lama Santen sempre vai lembrar, ele falando. Você parte de um lugar, da base, né? Aí você vai, faz muitas coisas, caminho, chega na fruição, que é idêntica à base, porque não tem outro lugar para chegar, né? Só que como se fosse a consciência primordial base, consciência primordial caminho e consciência primordial fruição, que são idênticos tudo, né? Só que como a gente não reconhece, a gente precisa de um caminho para chegar no mesmo lugar de onde a gente nunca saiu. O Lama Santen falava isso, né? O caminho é uma espiral que dá muito... Ele falava assim, o caminho é uma espiral que vai passar muitos pontos, depois, no fim, vai chegar de onde a gente nunca saiu,
que é a base, né? Mas a base e a frição são a mesma coisa. Mas como a gente não reconhece, tem um caminho. Agora me perdi aqui dos compartilhamentos. Bom, aqui. Então, o Vajra cortante, então, revelando Dharma cada base, sempre teve lá, só estamos revelando, né? O Vajra cortante da sabedoria discriminativa destrói a montanha de conceitos de identidade do Sansara. Investigue a origem, localização e destino do nome do referente, daquilo que é aprendido como eu, que é a raiz do Sansara. Então, aqui a gente vai destruir toda essa reificação, como a Flori estava dizendo. Reconhecer-o definitivamente como vacuidade sem objeto é determinar a ausência de identidade pessoal. Busque as bases da designação dos rótulos, da essência pessoal e dos objetos, e reconheça-os definitivamente como vacuidade sem objeto. Investigue como todas as coisas, desde as partículas elementares indivisíveis, são vazias no sentido de serem desprovidas de natureza inerente. Só voltando um pouquinho, base de designação, lembra que é tudo que a gente usa para chamar alguma coisa de alguma coisa, né? Então, a base de designação do eu. O que o Lama está apontando nas práticas para a gente é que o que normalmente a gente chama de eu estou meditando, eu estou intensificando a consciência e soltando no espaço, tudo que a gente chama de eu, a gente está chamando de eu, na verdade, a nossa mente, né? Porque é a mente que está fazendo as coisas, né? Que a gente fala que está fazendo a meditação. Então, a mente é a base de designação do eu. Aí, quando a gente vai procurar a mente livre dos rótulos, cadê? Aí, bom, a gente não acha. Mas então a gente pode falar que não existe? Também não pode. Então, a gente fica nesse mato sem cachorro, né? Meio que, não encontra, mas também não pode falar que não existe. Porque senão, quem está falando que não existe, né? Então, esse é o trabalho todo de Vipassana na identidade, né, de um eu, assim. É muito bonito, a gente fica meio perdido. Aí, quando a gente se sente bem perdido, a gente repousa, deixa ficando perdido na perdição, assim. Porque tudo que a gente encontrar, pessoal, não vai ser. Então, nem se preocupa. Achou que encontrou? Pode soltar que não é, né? Investigue como todas as coisas, desde as partículas elementares indivisíveis, são vazias, no sentido de serem desprovidas de natureza inerente. Então, o que é vazio? Vazio é alguma coisa que não tem natureza inerente, não existe por si só, independentemente de causas e condições e da própria consciência. Então, reconheça definitivamente os fenômenos dos mundos aparentes dessa vida, ou seja, tudo que surge, ou além dessa vida, no bardo e nos sonhos, como sendo o espaço absoluto da vacuidade sem objeto. Além disso, compreenda definitivamente que as relações kármicas de virtude e falha, bem como benefício e dano de deuses e demônios, são da natureza da expansão sem objeto, são vacuidade também. Atravesse a base e a raiz da origem, localização e destino dos Budas. Aqui ele vai pegar tudo que a gente acha que pode existir, porque primeiro a gente reifica tudo, né? O celular, o corpo, a gente reifica tudo. Aí daqui a pouco, tá bom, então tá, a gente já não reifica as coisas mais grosseiras, mas peraí, os Budas existem, né? Aí ele vai começar a destruir até... Não, também. Tá, sabe os Budas? Então, também não existem inerentemente. Sabe as terras puras? Também não existem inerentemente. Vai começar... Sabe os demônios? Então, também não existe. Sabe os deuses do Lama Santen? Também não existe inerentemente. Nada existe inerentemente, né? Mas ele vai pegar coisa por coisa só para não deixar dúvida. Então, através da base e a raiz da origem, localização e destino dos Budas e das exibições de campos búdicos e das aparências, estados mentais e objetos dos 3 reinos do Sansara, que desejo, forma e não forma, aqueles deuses mais dos 31 reinos lá do retiro do fim de semana, na palestra do Lama. Reconheça verdadeiramente tudo como sendo da natureza da vacuidade sem objeto, sem que isso seja apenas da boca para fora. O espaço da grande vacuidade é estabelecido como a base das aparências do Sansara. Só detalhe, o Lama Santen, na palestra de ontem, né? Ele disse que ele achava muito interessante quando o Rinpoche começou a ensinar os 31 universos lá, mundos, sei lá como ele chamava, reinos, né? 31... Ai, peraí, deixa eu tirar essa roupa aqui também, dando calor. Os 31... 31 o quê, pessoal? Mundos, né? 31 mundos, eu acho.
Aí diz que ele fala para o Rinpoche, acho muito interessante isso, mas não é tudo vacuidade? Aí diz que ele pergunta, é tudo vacuidade. Falei, então por que estudar tanta coisa assim, né? Se é tudo vacuidade. Então é mais ou menos isso nesse trecho aqui também. Todas essas coisas que a gente morre de estudar e define, não sei o que lá, vacuidade. Hoje, mas o legal é porque é assim, ele está apontando aqui como orientação que a gente tem que ver, mas é porque assim, a gente não vê, a gente não vai passar dessa fase, né? Exatamente. A gente, às vezes, essas dúvidas vai ter que surgir, tudo que surgir a gente tem que ver, como ele diz aqui, né? Não é da boca para fora. Você vai ter que encarar isso, né? Tudo que você pode achar que alguma coisa existe, né? Alguma coisa tem que existir de verdade para a gente poder se apoiar, sentar em cima, pegar, abraçar, né? Aí ele vai passando coisa por coisa. Então, não. E principalmente na hora que a gente estiver aperreado, né? Na hora que a gente estiver nas turbulências, a gente sempre quer se agarrar em alguma coisa. Então, aí é legal a gente ver. Eu estou me agarrando em alguma coisa, estou reificando. Mas ainda assim, melhor se agarrar num Buda do que numa pessoa, por exemplo. Ainda melhor. Tem Amitabha, né? Estamos agarrando em Amitabha, que é o plano B, né? Ainda melhor. Mas ainda assim, são vazios, né? Reconheça verdadeiramente tudo como sendo da natureza da vacuidade sem objeto, sem que isso seja apenas da boca para fora. O espaço da grande vacuidade é estabelecido como a base das aparências do samsara. Entenda definitivamente todos os fenômenos, né, tudo que surge, como a expansão panorâmica do espaço livre de objetos. Depois estabeleça o espaço como a base de tudo. O espaço prístino é o Buda. O Dharmakaya da base, o Sugata Garbha. Aqui é que a gente está em Rigpa, né? Aqui é que a gente vai estar em Rigpa, né? Portanto, realize todos os fenômenos como vacuidade. A experiência da consciência lúcida da ausência de identidade é o próprio Vajra cortante. A experiência da consciência lúcida da ausência de identidade é o próprio Vajra cortante, que é a consumação da lucidez prístina que está presente na base. Quer dizer, a lucidez prístina da fruição, que está presente na base. Por fim, a parte que eu mais gosto, para fazer colapsar a caverna de fixações, esperanças e medos, aqui é tchê, visualize seu corpo falimente como os 3 Vajras. Não. E com os pontos vitais das instruções básicas, práticas, sobre os 3 grandes princípios, vagueie aleatoriamente em terrenos assombrados e faça a oferenda suprema do seu corpo estimado. Pelo poder dessa prática, a falsa caverna de esperanças e medos entrará em colapso. A parte que eu mais gosto. E é isso, fofuras. A gente tem que colocar à prova essa realização. Colocar à prova essa realização, porque entregar o corpo, né? Que é o que mais... É como se fosse... É o que a gente mais se identifica, né? Com o corpo. Eles iam fazer essas práticas, às vezes, com os mestres, né? Iam para o cemitério, né? Então, que interessante que deve ser, né? Aí deve vir os maras todos que ainda estão ali, né? Debaixo do pano que a gente esconde, na hora dos medos, né? Do pavor. Isso é bem legal fazer isso como uma prática, né? Assim, com um mestre ali para nos ajudar a dar um pé bem grande. Assim. Deve ser maravilhoso, mas é melhor ir com o mestre, né? Eu conheci aquela monja querida, Venerável Glória, que se preparou, fez toda uma preparação e pegou as coisas e foi de noite para um lugar lá, sozinha. Assim, o primeiro barulho que ela escutou, ela saiu voada, saiu correndo com puta medo. Deve ser muito, né? A Yer Sogyal fez anos de prática num pior que cemitério. Cemitério não é nada, perto do terreno de cremação na Índia, né? Cemitério, tudo embaixo da terra, né? Terreno de cremação, tudo exposto, assim, bicho comendo gente, sangue. A Johnny Fax também conta umas histórias meio brabeiras, assim, de terreno de cremação. Ela disse que ela teve a sensação de desmaiar um dia que ela foi num lugar desses, assim. Então, quando vocês veem terreno de cremação, pensa que é bem mais punk do que cemitério. Uma coisa um pouquinho mais
hardcore, assim, do que cemitério. O cheiro da carne queimando, quem já Nossa. foi fala também. Eu tenho uma história assim. Eu tenho assim uma experiência eu vivenciei assim. Minha filha tinha 16 anos, ela ia fazer a extração dos quadros. Então a gente marcou um dia para extrair 2 e outro dia para extrair os outros 2. Aí eu fui com ela, né? Tranquila, não, Érica, tudo bem, o médico é bom, tal. Aí ela sentou na cadeira do dentista. Aí eu cheguei, né? Fiquei junto dela lá, tranquila, né? Segurei a mão dela. Aí o dentista começou, né? Deu anestesia, aí a gengiva do dente. Eu comecei a passar, me deu quis desmaiar, assim, comecei a ficar zonza, assim, ó. Eu estava tranquila, tá entendendo o que eu dizer? Assim, não tem controle nenhum sobre o que vem, assim. Eu estava tranquila, dando força para ela, assim, na mão dela. Quando o médico começou a separar, quer dizer, eu nem estava olhando assim, sei lá como foi isso, não sei. Eu só percebi quando eu comecei eu vou ficar tonta. Eu pensei assim, a moça, não, sente lá, a menina trocou a mão, a atendente, eu sentei assim. Pronto. Incrível, uma coisinha de nada. Mas sabe o que eu acho? Eu não sei a experiência de vocês como é que é, mas comigo também. Eu fui ver o nascimento do meu sobrinho, né? Do João Pedro, meu sobrinho mais velho, foi assistir o parto, assim. Eu não contava com o cheiro do bisturi, né? Queimando a pele da minha cunhada, eu não contava com isso, né? Aí eu comecei, eu falei, não, eu não vou dar esse vexame de desmaiar aqui, de jeito nenhum. Aí comecei a respirar fundo. Mas, quando eu estive na Índia, que eu vi uma cremação, eu não senti nada. Parece que o corpo que está vivo, que está sendo manipulado e não sei. É diferente. E também nas aulas de anatomia, eu fiz farmácia, tinha aula de anatomia, eu não sentia nada. Para mim não era uma pessoa. Tem a questão emocional, né? De ser um parente, como tá ligado com a gente, assim. Puta, né? Não sei porque era minha cunhada, nem a minha parente. Se fosse meu sobrinho, mas a minha cunhada não me importava muito, assim. Brincadeira. Não, pode ser, mas eu acho que tem mais a ver com o corpo vivo ou corpo morto, sabe? Porque o cadáver não é mais uma pessoa, para mim, né? A experiência que eu tenho, assim. Eu não tive nem. Eu vi uma cremação num terreno de cremação desses na Índia, em Varanasi, e não tive, assim, não senti nada, assim. Fiquei super emocionada, é bonita, é tudo muito, né? Tô comovente, assim. Mas não tive nenhuma reação. Agora, o cheiro do bisturi, aquilo, eu não contava com aquilo, sabe? Falei, cortar tranquilo, não tem nem aí, cortar, abrir a mulher, porque era cesárea, né? Mas, assim, o corpo já morto, não sei, não tem, para mim não tem problema. Agora, sei lá, né, como é que... sei lá, gente, mas eu entendo você, Florinha, uma coisa que parece que... O Lama Santen também uma vez falou isso, que ele não sei o que aconteceu, não sei se ele cortou teve um corte em algum lugar do corpo dele, assim, ele desmaiou. Ele disse que ele não estava com dor, não estava impressionado, nada. Foi uma coisa... Assim, ele falava que era um karma de corpo, aquilo. Que não passa pelo nível de energia de nada, era de corpo. Eu acho que ele tem essas coisas também, né? Viu, Giane? O meu parto foi cesárea e também, quando estava terminando o parto, eu quase. Eles precisaram aplicar alguma coisa lá porque eu ia pagar. Olha só. No fim. No final. Já tinham tirado, já estava tudo pronto, levaram para limpar, não sei o quê. Aí eu comecei a pagar. Aí, quando eles viram que eu estava pagando, eles aplicaram alguma coisa lá no sorinho, e já estava ligado, eu voltei. Vai saber, né? O que o Márcio escreveu aqui? Escreveu uma palhaçada. Base de dados, base de dados. A gente tem que, sei lá, alguma lembrança de corpo, né? Sei lá o que é. Eu sei que essa prática de Cho, que é de oferecer o corpo, ela tem um propósito, né? Ela não está lá no final de tudo que é sadhana de preliminar, porque é uma coisa besta, assim, fácil de passar, né? Não deve ser tipo prova dos 9, né? Então, agora acho que a preparação para a nossa morte, né? Soltar tudo na hora da morte. Soltar o corpo. Vai soltar na marra, né? Melhor treinar para soltar, né?
Não adianta nem não querer soltar, vai soltar na porrada, né. Mas Imagina, é essas difícil soltar a roupa, é difícil soltar o imagina o sapato, corpo. imagina soltar o corpo. É. Mas é melhor a gente treinar para soltar, amores, porque não vai adiantar nada. Melhor soltar logo, né. "Ah, vai, leva essa carcaça velha aqui que eu vou pegar uma nova". Uma nova de luz, inclusive. Não vai nem ser de carne e osso, vai ser de luz. Aí, show total, né. Mas é isso. Que mais, fofuras? Mais algum comentário? Ô, Jane, Oi, amor. uma coisa que eu acho muito bonita nessa fase 3 aí, é porque ela vai tirando todas as identidades, né? Inclusive aquelas que a gente treina delas, por exemplo, Verdade. reconhecimento dos Budas, das deidades, etc. Tal. Ou seja, e depois o oferecimento do corpo, que é o que tem no final de todo sadhana. Mas o que eu acho maluco, por quê? Porque se a gente, por exemplo, numa situação no bardo, né, você está lá e você está ainda com essa mente de um praticante, você pode ser que reifique aquelas imagens todas que vão surgir, né? Então ele te dá até essa direção, né, do cortar, né? É É. muito comovente, muito Porque bonito. porque não é que não existe, né, ele não está dizendo que não existe, ele está dizendo que não existe Sim, 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 conscientemente, né. A gente tem que ver tudo como manifestação da natureza última, né, da não é que não mente. existe, porque Uhum. também se a gente não entender mal, a gente fala: "Putz, então por que que a gente faz prática de deidade, afinal de contas, né, se não existe, é ficar brincando de, herói, mocinho, cowboy, né". Não é, né. Pra gente ver tudo como manifestação da consciência, inseparável da nossa natureza. Mas se a gente não fizer isso, se ele não disser isso, vai chegar lá né, no bar, a gente vai sair correndo atrás de alguém ou né, ou fugir de outras, que vai aparecer as deidades iradas também, que a gente vai desmaiar do coração se a gente bobear, né, só morrendo de medo, assim, mas também é igual manifestação da nossa Da consciência. mente. A gente vai entrar no sonho, né? É, Vai entrar no sonho. Como a gente exatamente. está agora, sonhando também. Agora a gente está identificado com tudo que aparece, né. Tudo que aparece a gente se identifica com o corpo, com as histórias, com as memórias, né. Então tá, fofuras. Vamos fazer dedicação? Então vamos lá. A gente pode ler todos os dias o o texto essas 3 fases, né. Todos os dias, todos os estudos, quer dizer, né. Então prece longa vida ao lama. Tempa tuan dorje chanchen, da gyo kansan zin pe makarai. Tenzin ke busha pe tempa, dan ze trini da shin do seu arte. Ta kodrola jan pe charchen, pa ke zandra menan ten de tsi kyan. Alan wala si she drakpa, ye ke bushe pete shapeten gyurchi. Zhang lin chi dan ke par nup chok, su gil ten yu tabur sel zepa. Lopon ke ki ku tse ze trin, Gedro conta pelando tripade. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Vamos dar de uma vez. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa.
Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa a sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John limpa os tentáculos dos ensinamentos de essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo Valokitesvara à sua direita e Vajrapani Mahastamaprapta à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas Bodhisattvas nesse local maravilhoso, de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da grande bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teya Panchendriyaya Bodhanaye Soha. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jodhyana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Duda Korgan Lama Drupgir Nidro Achikamalupadei Salagopansho. Obrigada, fofuras. Obrigada. Seguimos. Obrigado, Gi. Obrigada, Gi. Beijos. Obrigada, Gi. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gi. Tchau, gente. Boa semana para todo Tchau, mundo. pessoal. Boa semana. Obrigada, Jane. Tchau, Obrigada, gente. Obrigado. Gi. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Gi. Beijo. Tchau. Obrigada.